dia! Hoje, 14 de julho, iremos iniciar mais uma aula. Hoje teremos aula de inglês com a tia Larissa e teremos aula de inglês e português com a tia Adriana. Na aula de português, a gente vai continuar o tema receita culinária. Mas antes de iniciar a aula, iremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, a vida que temos, a família que nos acolhe, as pessoas a que amamos, o alimento que recebemos. Que Deus proteja todas as pessoas que amamos e aquelas pessoas que mesmo que não conhecemos, que Deus proteja. Então, iremos trabalhar receita culinária. A gente já iniciou receita falando sobre como fazer uma receita. A receita culinária, ela tem 3 etapas. Ela tem os ingredientes que você vai utilizar, os utensílios que você vai precisar para utilizar nessa receita e o modo de fazer. São 3 etapas de uma receita. Na página 98, iremos falar sobre o creme de milho doce. Faremos uma leitura e depois iremos discutir. Acompanhe a leitura de outra receita culinária. Rendimento 10 porções. Creme de milho doce. Ingredientes: 2 latas de milho verde, 2 xícaras de chá de água filtrada, 1 lata de leite condensado, 2 medidas de leite. Use a lata de leite condensado como medida. 2 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de chá de canela em pó, opcional. Por que opcional? Você usa se quiser. Por quê? Porque tem pessoas que não gostam de canela. Quais são os utensílios que você vai utilizar? Xícara de chá, colher de sopa, colher de cozinha, abridor de latas e garrafas, peneira, tigela, média, panela, tigelinhas, liquidificador e luvas térmicas. Como fazer? Lave as latas de milho e do leite condensado em água corrente. Com o abridor, abra as latas de milho verde e escorra a água com auxílio da peneira. Coloque o milho escorrido no copo do liquidificador e junte a água filtrada. Bata bem os 2 ingredientes. Passe o suco de milho pela peneira e coloque de volta no copo do liquidificador. Junte o leite condensado, o leite e o amido de milho e bata tudo bem. Coloque a mistura em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre com a colher de cozinha até formar o creme. Distribua o creme de milho em tigelinhas. Se gostar, polvilhe canela em pó e sirva a seguir. Você pode substituir as 2 latas de milho verde por 6 espigas de milho. Neste caso, peça ajuda de um adulto para retirar os grãos das espigas cruas com uma faca de serra ou de corte e siga as demais etapas do preparo da receita. Tenham cuidado que toda receita a gente recomenda que tenha o acompanhamento de um adulto. Por quê? Utensílios como faca, como levar ao fogo, como cortar, somente um adulto poderá fazer. A gente tem vários tipos de receita. Aqui ele fala sobre o milho. O milho é um ingrediente muito utilizado no Nordeste. A gente utiliza para fazer canjica, a gente utiliza para fazer mingau, a gente utiliza para fazer o milho, a gente comer o milho cozido, o milho assado, fazer o bolo de milho. Então, podemos também fazer o mucuzá. Então, são várias receitas que se pode utilizar o milho. Você virando a página 100, vocês vão fazer em casa, marque com X a resposta correta. A receita ensina a fazer um alimento doce ou salgado? O preparo é difícil ou fácil? Pinte a lista de ingredientes de acordo com a legenda. O nome do ingrediente irão pintar com lápis verde. A quantidade de cada ingrediente de azul. O nome do utensílio de laranja. Pedro preparou uma receita do creme de milho. Ele colocou cada porção em uma tigela e obteve o mesmo rendimento indicado na receita. Quantas tigelas ele utilizou?
Pedro convidou os 5 amigos para experimentar o creme de milho. Quantas porções cada amigo poderá comer se a quantidade de creme for distribuída igualmente? Escreva o nome de alguns utensílios necessários para o preparo da receita: o abridor, o liquidificador, a panela, a peneira, a luva térmica, xícara de chá. Você pode substituir as 2 latas de milho verde por 6 espigas de milho. Não use abridor de latas, liquidificador e o fogão sem a supervisão de um adulto. Por quê? Abridor de lata, a criança pode se cortar. Liquidificador, você tem que utilizar energia. Somente um adulto poderá fazer isso. E fogão, você vai mexer com fogo. Não recomendamos que nenhuma criança utilize esses 3 utensílios. Acompanhe a leitura de um texto informativo sobre o milho. O milho é uma das plantas alimentícias mais cultivadas no mundo. As pessoas comem as sementes da planta, as quais são chamadas de grãos. O milho é um cereal. O pé de milho é alto e tem um caule forte. Tem um coruto parecido com um penacho no alto. Folhas grandes e estreitas nascem do caule e espigões crescem debaixo da base das folhas. Esses espigões são uma espécie de flor que se transforma em espiga, a qual contém as sementes que comemos. Cada espiga cresce em volta em folhas chamadas de casca de milho. No Brasil, é comum comer milho verde cozido ou assado, com os grãos ainda presos ao sabugo. Os grãos também são usados no pão de milho e em outras receitas, como na polenta, no curau e na pamonha. Animais de criação consomem outros tipos de milho. As partes são comestíveis da planta, entram na fabricação de papel, de combustível como etanol e de outros produtos. Então, o milho é um alimento que é muito cultivado no Nordeste. Geralmente o nordestino, ele planta no início do ano. Por quê? Para que no período do mês de junho, que é o período que comemoramos as festas juninas, que utilizamos muito milho, tenhamos bastante. Então, receitas são 3 etapas. A primeira receita, a etapa de uma receita, são os ingredientes. O que são os ingredientes? O que você vai usar para fazer aquela receita. Segunda etapa, são os utensílios. O que você vai precisar para fazer a receita? Vai precisar de um abridor de lata, vai precisar de uma panela, de uma tigela, vai precisar levar ao fogo. Quais são os ingredientes? Os ingredientes não, os utensílios que você vai utilizar. Ingredientes é a primeira etapa, utensílios é a segunda etapa de uma receita. E a terceira etapa é o modo de fazer, como você irá fazer essa receita. Eu havia pedido aos meus alunos que fizessem a receita, gravassem e me mandassem. Achei maravilhoso que a Jennifer foi a única aluna que enviou esse vídeo para mim. Ela fez, se eu não me engano, foi um mousse de maracujá, maravilhoso. Os pais delas gravaram o vídeo dela fazendo a receita. Ela fez as 3 etapas da receita. Ela falou dos ingredientes que ela ia utilizar, ela falou dos utensílios e o modo de fazer. Parabéns, por quê? Porque realmente ela aprendeu como se fazer uma receita. Cada pessoa tem a sua receita preferida, então receita é um gênero textual que precisamos estudar. Agora iremos falar na aula de religião de um tema bastante comum, mas de extrema importância para as crianças. Semana passada falamos sobre o idoso, a importância do idoso, a vida do idoso, seus direitos e deveres. Hoje iremos falar dos direitos da criança. Tanto a criança como o idoso, eles têm direito. Eles têm direito à alimentação, eles têm direito à saúde, eles têm direito à proteção, têm direito à escola. Então, toda criança tem direitos? Tem, mas também tem deveres. Tia Adriana vai ler um pequeno texto para você. Ser criança, direitos. As crianças têm seus direitos, você sabia? Os direitos básicos pretendem garantir espaço para as crianças crescerem felizes nesse mundo. São direitos que pertencem a todas as crianças, não importa qual seja a sua cor, pele,
seu sexo, língua ou religião. Criança tem direito a se alimentar, criança tem direito a se educar. Saúde é precisa cuidar. E todas as crianças têm direito a um lar. Criança tem direito para se respeitar. Não pode no papel esse direito ficar. E o mundo inteiro tem que entender que o direito da criança é para valer. Todas as crianças devem ser respeitadas, como adultos e idosos também. O respeito é uma virtude muito importante que a gente aprende com a família quando a gente é pequeno. Então, devemos respeitar nossas crianças? Devemos. Existem algumas crianças que às vezes sofrem algum abuso. Então, qual seria esse tipo de abuso? Às vezes alguém pode agredir fisicamente, isso é errado? É. A gente, quando a criança erra alguma coisa, a gente deve entender o que foi que aconteceu porque aquela criança errou. A criança tem que ir à escola? Tem, é um direito que garantido por lei. Todas as crianças devem frequentar a escola. Todas as crianças têm que ter uma alimentação digna? Tem que ter. Mas é uma pena que nem todas as crianças têm direito à alimentação digna. Tem direito à moradia? Tem. Mas muitas crianças hoje moram debaixo de um viaduto. E com essa crise dessa pandemia que a gente está passando, uma coisa que a gente tem visto muito na televisão, a violência contra a criança, o idoso e a mulher. Então, devemos respeitar nossas crianças. A criança é o futuro do Brasil. Se uma criança tem uma família estabilizada que dê amor, carinho, atenção e cobra também da criança, essa criança dará bons frutos. É uma pena que no nosso Brasil ainda existam crianças que passam fome, crianças que não vão à escola, crianças que não têm direito à saúde digna, a uma moradia digna. O que seja moradia digna é você ter uma casa decente. Às vezes tem crianças que moram em favelas, em barracos de madeira nas quais os ratos passam. É muito comum os pais às vezes não pensam e têm muitos filhos e não têm como comprar uma casa. Então vão se estabelecer em favelas. É um problema social? É, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? A população brasileira tem aumentado muito, só que o poder público não tem garantido os direitos da criança, do idoso. Então, a gente tem que ter cobrado dos nossos governantes os direitos das nossas crianças. Criança tem direito a ser feliz, tem direito a lazer, tem o direito de poder conversar, de brincar. Então, direitos a criança tem, a criança também tem deveres. É muito importante que toda criança tenha uma família que ame, uma família que dê limites, uma família que se preocupe. Amar não é só dar presente, amar é cuidar, é dar o que a criança necessita, mas também mostrar o valor que tem em cada coisa. As crianças têm que valorizar o poder da amizade, é bom ter amigos, é bom a gente ajudar os outros, é bom a gente compreender e ser amigo. Às vezes tem um colega da escola que não está muito legal e você sente que ele não está bem. Ser criança é ir lá conversar, é ser amigo. Então, nunca esqueçam, meus alunos, que todas as crianças têm direitos garantidos pela lei. Desejo a todos que que tenham uma boa manhã. E não esquecendo que estudem, leiam um livro, façam as tarefas e me enviem. Algumas crianças não estão enviando as tarefas. Tenham cuidado. Acontecer algum problema, liguem para mim, me deem uma posição do que realmente está acontecendo, porque as tarefas devem ser feitas. Que todos tenham uma boa manhã.